Meu nome é Manuela Cordeiro, sou psicóloga clínica e hoje nós vamos falar sobre por que fazer faculdade de psicologia. Antes de nós iniciarmos o tema, queria pedir para você, faz sua inscrição no canal, clica no sininho para receber as novidades. Então, faculdade de psicologia, eu vou partilhar um pouquinho da minha experiência pessoal. Eu costumo dizer, quando eu trabalho com orientação profissional, que é muito interessante que a gente, quando vai escolher a nossa profissão, que converse pelo menos com 2, 3 pessoas, às vezes a gente faz até uma entrevista estruturada, para poder escutar a experiência dessa pessoa com a profissão. Porque se eu escuto só uma pessoa, eu fico com uma referência muito restrita, eu vou ver o ponto de vista daquele profissional. Então eu posso estar perguntando para escutar através de outros olhares, de outras perspectivas. Então eu vou falar minha experiência com a faculdade. Eu cursei psicologia como segunda formação. Então, a minha formação primeira foi administração de empresas. Então, eu já vinha com experiência universitária. Até algo que me perguntam com certa constância, assim, tem problema eu cursar psicologia, eu já tenho tal idade. Não, pela minha experiência pessoal, eu posso dizer que eu entrei no curso com uma maturidade, com uma disposição, com toda uma bagagem também de vida que foi muito interessante para mim nessa vivência do curso de psicologia. Então, por que fazer uma faculdade? A faculdade de psicologia, ela me facilitou, digamos assim, algumas oportunidades de experiências, tanto vivenciais, de convivência com excelentes professores. Eu tive realmente essa alegria de ter ótimos mestres. E quando você entra na faculdade de psicologia, primeiro você vai ver as matérias mais base, e depois você vai vendo algumas matérias de modo específico, digamos assim, de algumas bases teóricas de uma forma mais específica. Você vai ver psicanálise, você vai ver a comportamental, você vai vendo algumas disciplinas e você vai ter contato com professores, você tem possibilidade de fazer monitoria, você tem muitas oportunidades de estágio. Primeiro são os estágios mais observacionais, depois são os estágios mais práticos. Eu tive possibilidades de aplicar instrumentos de medida em empresas grandes aqui de Salvador. Eu tive possibilidade de trabalhar em escola, de fazer experiência em escola. Tudo isso foi proporcionado por essa experiência universitária, que se eu não tivesse ido para a faculdade, eu não teria. Então são as vantagens de fazer uma faculdade de psicologia e esse formato que nós temos, que é um formato presencial, onde eu vou ter vários colegas com quem eu vou estar convivendo, com quem eu vou estar partilhando experiência, com quem eu vou estar tendo vivências. Eu vou ter excelentes professores, como eu já havia dito, onde eu vou estar aprendendo especificamente algumas disciplinas. Algumas disciplinas me chamaram mais atenção como realmente algo que eu não poderia ter tido, talvez eu não tivesse essa experiência fora desse contexto universitário. A disciplina de medidas, que são disciplinas, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa de validação de instrumento. Então, essas experiências que nós temos na faculdade, eu fui monitora de comportamental, eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório, de ajudar os meus colegas nos condicionamentos, foi muito interessante essa vivência. Esses são alguns dos motivos para se fazer uma faculdade, ter um preparo mais completo, porque você vai passar de 4 a 5 anos no curso estudando para exercer aquela profissão. Você vai ter experiências de convivência, experiências de congresso, experiências de iniciação científica, experiências de estágio.
você vai ter convivência com esses mestres, com esses professores. Você vai, se você aproveitar bem esse tempo universitário, vai ser de uma riqueza muito grande. Inclusive, quando eu estava na faculdade, eu já fazia curso de formação na área específica que eu já tinha plano de atuar, né? Eu já tinha planos de trabalhar com a TCC, que foi uma das bases teóricas que eu escolhi. Depois vocês vão ter vídeos onde eu vou contar sobre cada uma dessas bases teóricas, assim, que eu mergulhei mais profundamente e por que eu as escolhi. E tive essa oportunidade, né, de fazer, enquanto eu estava na faculdade, eu já fazia em paralelo essa formação em terapia cognitivo comportamental. Então eu fiz a formação em TCC e assim que eu me formei, eu fiz a especialização também em terapia cognitivo comportamental. Tenho outras especializações que a gente vai estar conversando por aqui. Esse vídeo tem esse intuito, né, esse propósito de falar um pouco sobre essa riqueza que é a experiência de uma faculdade de psicologia, para também ajudar você que está na dúvida, eu faço faculdade, não faço faculdade, como eu te disse, escuta alguns profissionais, né, dessa área que você quer exercer. Eu, quando trabalho com orientação profissional, tem algumas metodologias que a gente utiliza, né? Dentre elas, eu peço que a pessoa, quando ela escolheu, né, quando a gente já passou por todo um processo e ela realizou essa escolha, nós fazemos esse processo de entrevistas, como eu disse no início, né, de conversa com pessoas que exercem essa profissão. Aí você vai elaborar, né, quais são as perguntas, o que eu quero saber, o que eu gostaria de perguntar para esse profissional. Né? Eu quero saber como é que é a faculdade, eu quero saber como é que está o mercado de trabalho, eu quero saber dos desafios que ela enfrentou, eu quero saber quais são as possibilidades, porque, por exemplo, na psicologia, você pode ser psicólogo clínico, como eu, mas você pode ser psicólogo hospitalar, você pode ser psicólogo na empresa, você pode ser psicólogo na escola, você pode ser psicologia forense. Então, tem várias possibilidades dentro de uma profissão, né? Então, é importante você conhecer, né? E conhecer os pontos positivos e os pontos não tão positivos, né? Aquilo que tem de bom, o que é difícil, o que é que o profissional gosta, o que não gosta. Que eu costumo dizer que a gente vai bem pé no chão, né? A gente não vai iludido. A gente vai conhecer realmente, né, o que tem de bom, mas também os desafios, as dificuldades, né, por alguns olhares, né? Que a gente vai fazendo aquela escolha consciente, né? É esse caminho que eu vou trilhar. Eu conheço os desafios, eu conheço a beleza desse caminho e eu escolho.